Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. O nosso assunto hoje é revolução. Bem interessante a gente discutir uma coisa que a gente estuda nos livros de história, mas na verdade está presente no nosso dia a dia. Gente, a revolução é um tipo de mudança social. Só que é uma mudança social, assim, de 180 graus. Só que é importante lembrar que a sociedade nunca está parada. A mudança social é algo constante no desenvolvimento de qualquer sociedade. Só que essas mudanças não são tão abruptas, né? São de ângulos menores, vamos dizer assim. E quando acontecem mudanças bastante agudas, né? Nós, nas ciências sociais, chamamos isso de revolução, ok? Então, mudança social que tem conexões populares, ou seja, revolução geralmente envolve a maior parte, né, uma grande parte da população, porque vai transformar muito as relações de poder. Então, isso não dá para fazer com pouca gente. Contra um status quo significa estado em que? Então existe um estado em que a sociedade está organizada que vai ser questionado, que vai ser combatido pela iniciativa revolucionária e a favor de um novo status quo. Então a revolução também propõe um estado novo, né, que a gente vai ver que depois vai se tornar o novo hegemônico, né, vai se tornar o novo padrão, digamos assim. Então, gente, uma revolução é uma mudança social contundente, geralmente organizada, ou seja, ela vai contar com uma liderança, com um grupo de pessoas que vai organizar a sociedade para que essa mudança tão drástica aconteça. Porque, historicamente, a gente sabe que se isso não acontece, a gente fica naquelas mudanças sociais mais suaves, que, como eu falei, são rotinas, são parte do desenvolvimento normal da sociedade, né? Bom, eu preciso ter vontade de mudança justamente construída. Então, quando eu falo da revolução, não é uma mudança orgânica, normal da sociedade. E o que vai permitir a revolução? O que permite esse cenário revolucionário? Bom, primeiro, o poder estabelecido, as relações de poder daquela sociedade que é a que está sofrendo a crítica por parte das pessoas revolucionárias, ela tem que estar em crise. É uma sociedade, né, uma relação de poder que não vai mais conseguir resolver as situações que a sociedade apresenta para ela enquanto classe dominante, enquanto grupo hegemônico. Eles vão estar sem recursos para conseguir resolver os problemas apresentados. E eu tenho então esse grupo que vai fazer essa leitura revolucionária dessa ineficácia da classe dominante original e propor um cenário de mudança, propor uma reconstrução da sociedade. Gente, não tem como falar de revolução sem falar no pensamento marxista, né? O marxismo, que é uma crítica, um estudo profundo do capitalismo, ele começa estudando a revolução que transformou o mundo inteiro. Ele começa estudando a Revolução Francesa, né? Marx tem um estudo muito amplo dessa revolução, desse momento histórico pelo qual nós passamos. E, através desse estudo, ele percebe algumas coisas fundamentais sobre esse tema. Primeiro, a revolução é uma necessidade histórica. Representa um processo de ruptura bastante grande com o que está acontecendo anteriormente, né? Não é uma noção de destruição, mas é uma transformação intensa, né? Bom, lembro daquela frase, né, quando Marx justamente fala da Revolução Francesa, tudo que é sólido se desmancha no ar. Olha a força dessa frase que ele usa para descrever as coisas que se transformam durante a Revolução Francesa. É para o marxismo algo muito maior do que a troca de um sistema político. O sistema político ele pode ser trocado, mas não necessariamente se tem uma revolução nesse processo, né? Porque as estruturas sociais podem permanecer as mesmas quando eu tenho apenas a troca de um sistema político. A revolução ela se coloca enquanto um caráter universal, que é o que acontece na prática com a Revolução Francesa, né? E praticamente se coloca enquanto um caminho sem volta, né? Não se repete
historicamente de novo o que acontecia antes da Revolução Francesa. Nós podemos ter forças que vão para esse caminho, mas as transformações da Revolução Francesa, ligadas ao liberalismo político e econômico, são tão fortes que a gente retroagir completamente àquele cenário anterior é impossível, né, historicamente. É por essa questão toda que Marx vai indicar para a gente que a Revolução Francesa ela é a que mais importante, relevante para a gente entender o nosso tempo, sim, porém ela não será a única. Porque o que acontece de acordo com a análise marxista? Eu tenho apenas uma troca de posição dentro da luta de classe, mas a luta de classe continua. O burguês que era explorado pela nobreza agora vai ter a posição de destaque na sociedade, só que agora ele vai começar a oprimir uma nova classe, né, a classe dos trabalhadores livres, que para o marxismo necessariamente terá que fazer esse caminho revolucionário, né? Que essa é a proposta da Revolução Comunista por parte dos trabalhadores. O trabalhador, esse novo ingrediente na organização da luta de classes na sociedade, é o primeiro novo revolucionário, assim como o burguês já fora anteriormente. Então eu tenho aqui o trabalhador como o novo agente revolucionário, digamos assim, sujeito revolucionário, e tem outros papéis que vão se consolidar, outros potenciais agentes revolucionários que vão se consolidar ao longo do século XX, né? Então, através da formação de partidos, né, eu tenho uma grande organização dos trabalhadores e não necessariamente através de partidos eu tenho também outras figuras que vão se colocar enquanto revolucionárias, porque os seus interesses têm capacidade de alterar estruturas básicas da sociedade, né? Então aqui eu tenho os jovens e as mulheres, são os novos revolucionários. Importante a gente pensar aqui o papel dos jovens em relação aos trabalhadores, quando eu penso na França, né, de 1968, as lutas de maio de 68. Eu tenho, para vocês terem uma noção, uma oposição entre esses jovens estudantes que estão questionando a organização social ali da França e do Ocidente como um todo, né, uma coisa que transcende, né, o maio de 68 transcende e ressoa aos nossos ouvidos até hoje. Então eu tenho esses estudantes que, por exemplo, não são apoiados pelo Partido Comunista Francês, porque o Partido Comunista Francês ele está preso a essa noção do marxismo ortodoxo, né, que os trabalhadores são os responsáveis pela transformação, pela nova revolução. Isso não estaria naquele momento na mão dos estudantes. Então eu tenho até essa oposição para vocês terem uma noção, né? Esses dois novos sujeitos revolucionários, a partir da década de 60, eles vão começar a ser continuamente incluídos, né, até hoje, como agentes revolucionários para além dessa noção do marxismo clássico que eu falei anteriormente. Golpe e revolução, né? Tem muita disputa com relação a esses nomes, se a gente deve dizer para determinado evento histórico golpe ou revolução, foi golpe, não foi golpe, né? Vamos entender um pouquinho o que a sociologia pode falar para a gente com relação a isso. Qual que é a ideia de golpe? O golpe, você identifica um golpe historicamente procurando saber se há manutenção de estruturas sociais. Então, assim, o golpe geralmente ele vai ser um golpe que vai existir para conservar algo que estava sendo incomodado, que estava sendo atentado por potencialmente uma parte da população. Então tem que procurar se isso aconteceu. Se eu tenho uma manutenção estrutural, provavelmente eu não estou falando de revolução, eu estou falando de um golpe, né? Eu faço esse golpe para manter algo como era antes desse golpe acontecer. Outra coisa importante, justamente por essa ideia de manutenção, o golpe ele tende a usar o próprio aparato daquele status quo, por exemplo, o aparato do próprio Estado, onde acontece, pensando nos golpes mais modernos, né, já estamos dentro do conceito dos Estados nacionais, usa a própria estrutura do Estado para
fazer uma troca de sistema, mas não totalmente como a gente falou, para fazer uma troca de governo, por exemplo, né? Uma troca de sistema de governo. Então, usar o aparato do Estado significa, por exemplo, usar o exército, que já existia, o exército é usado. Então, eu tenho um golpe militar. Ele é usado como alavanca para pressionar a relação de poder e colocar novas pessoas no poder. Golpe militar. Manipulação das leis. Então, às vezes, o próprio aparato jurídico do Estado ele vai ser interpretado de uma maneira flexível demais, digamos assim, em alguns casos, né? Ou enviesada demais, para aplicar uma punição sobre alguém, enfim, e aí uma nova categoria política vai ocupar o espaço. Temos, nesse aspecto, o golpe jurídico, um golpe administrativo, porque se usa de recursos jurídicos e burocráticos da máquina estatal para fazer essa troca. Estamos aqui dentro de golpe ainda. Quando o golpe ele articula forças tradicionais, né, que buscam a sua conservação no poder, eu estou aqui dentro de um golpe político mesmo, dentro da sua acepção carismática de Weber, digamos assim, né? E de qualquer modo, gente, para rastrear um golpe, a gente nunca vai conseguir achar uma coisa, um fato gerador único para um golpe. Um golpe ele vai ser, assim como a revolução também, né? Ele vai ser uma união de forças, ele vai ser uma coisa de diversos fatores que vão ser amarrados para conseguir existir. Galera, revolução e violência. Fazer uma revolução não é um ato tranquilo, não vai ser uma coisa fácil. Não se faz revolução com flores, no sentido de quem é objeto de derrubada, quem está perdendo o seu poder, não vai fazer assim, beleza, não quero mais, estou tranquilo, vou embora. Não é assim que acontece na história. As classes hegemônicas, elas vão tentar se sustentar, se manter no poder. É isso que a gente percebe ao longo do estudo da história, né? Romper não é ato de acordo, essa ruptura não é um ato de acordo. Então esse é um primeiro momento onde, historicamente, a gente detecta violência na Revolução. Outro momento que contém violência é justamente o que é necessário ser feito para conter as pessoas que querem acabar com a Revolução, que querem fazer uma contra-revolução, né? Isso é bastante importante. O que a gente pode perceber no próprio movimento revolucionário em si é que quando o movimento revolucionário ainda não executou a revolução, ele vai procurar agregar pessoas, ele vai ter uma dinâmica de conciliação política, porque é necessário trazer maior quantidade possível de pessoas para dentro daquele barco. Porém, quando se efetiva a revolução, quando se efetiva ali a transformação social, os próprios revolucionários passam a agir de uma forma discriminatória, de separação. Agora, quem é ao meu favor fica desse lado e você tem que vir ao meu favor para você ficar aqui, senão você vai ser excluído desse processo, né? Porque é diferente você falar de revolução quando você quer o poder e você falar de revolução a partir do momento que se tem o poder, né? E aí a relação da revolução com violência, ela vai sofrer essa mudança de perspectiva quando a revolução de fato acontece. Se não acontece a revolução de fato, né? Se não há uma manifestação desse apoio popular, o que a gente vai ter é uma reacomodação da relação de poder. Essa reorganização que a gente está falando aqui, né, quando não há uma força, inclusive violenta, para concluir o processo de transição, vem daí a ideia de que a revolução também se coloca enquanto uma nova soberania, né? Os revolucionados serão novos dominantes, porque toda sociedade, para funcionar, ela precisa ter alguns mecanismos de coerção, ela precisa ter alguns limites, ela não pode estar constantemente num estado revolucionário, né? Ela não tem essa característica. É preciso ter um tempo vamos dizer assim, determinada paz, né, usando um termo hobbesiano, para que a sociedade produza, né?
Então a sociedade vai criar mecanismos de repressão, essa nova sociedade vai criar mecanismos de repressão para garantir os novos valores dessa nova sociedade. Lembrem da Coreia do Norte, né, que tem o Juche, que é um recurso legal que fala, agora para você morar aqui nessa nova Coreia do Norte, você tem que seguir essas leis lá da família Il-sung. Beleza, gente? Muito obrigado, um abraço.